Hello guys, Deus abençoe. Na mensagem de hoje, a gente vai olhar para nós como sementes plantadas que é suposto dar frutos. E vamos olhar a Deus como esse agricultor cuidadoso. Mas antes de entrar nisso, eu queria ler com vocês Efésios 2, de 8 a 10. Onde fala que somos salvos pela graça de Deus, através da fé, e não pelas nossas boas obras, para que a gente não se vanglorie. Porém, nós somos salvos para realizarmos boas obras. Então, Deus nos fez com um propósito. A gente vive uma geração que foca demais em qual que é o meu propósito, como que eu descubro o meu propósito, sendo que o plano principal de Deus sempre foi a gente ter comunhão com Ele. E através dessa comunhão com Ele, a gente descobrir e viver o nosso propósito. Então não tem como você viver o seu propósito sem antes passar pelas mãos do agricultor. E hoje a gente vai entrar mais fundo nesse processo, nesse saber que não tem como um vaso ser usado ou como uma semente dar frutos, sem antes passar por um processo, sem antes ser cuidado, podado, moldado pelo responsável, que é Jesus. Esses tempos eu caí nessa armadilha de focar no propósito, de focar no fruto, no resultado, ao invés de focar no secreto com Deus. E esses dias eu tava indo dormir e eu tava assistindo vídeos que falavam sobre Deus e eu tava tipo, ai Deus, eu não queria ir dormir, eu queria ficar aqui com o Senhor. E eu escutei a voz do Espírito Santo tipo, pode desligar o celular, pode dormir, eu vou ficar aqui com você. E ali, de uma forma simples, eu escutei o Espírito Santo falando, Ana Clara, você tá fazendo demais. Você tá focando no eu tenho que fazer, eu tenho que dar resultados, eu tenho que dar bons frutos. Você não tá entendendo que eu só quero você. Eu só quero ter comunhão com você. O foco das boas obras é para você permanecer em mim. Tenha intimidade comigo que os resultados vão vir de uma forma inevitável. Você vai transbordar. Foi basicamente Deus me chamando de volta pro secreto. Me chamando de volta para a simplicidade. Nesse secreto, você aprende a depender de Deus. Nesse secreto, você entende que Ele é suficiente. Você entende que é Ele que faz você permanecer firme. Eu queria ler alguns versículos de 2 Coríntios 1 com vocês. E depois disso, a gente vai louvar a Deus. A gente vai declarar para nós mesmos quem Deus é e quem nós somos nele. O primeiro versículo de Coríntios que eu vou ler com vocês aconteceu em um cenário onde Paulo e Timóteo estavam sendo sobrecarregados por aflições, por lutas. E às vezes a gente está exatamente assim. E no versículo 9, Paulo começa a falar: como resultado dessas aflições, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E no versículo 21 fala: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu e continuando fala, e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. O Espírito Santo é a garantia do resultado. A presença de Deus é a garantia de tudo. É a nossa esperança, é o nosso refúgio, é o nosso motivo para continuar. É a certeza de eu só preciso continuar no secreto, que naturalmente eu vou gerar frutos para o meu Senhor. A música que Deus me deu é uma música em inglês, porém eu creio que Deus rompe a barreira do idioma. E eu vou colocar a tradução para vocês. E que vocês realmente tomem posse
dessas verdades que lemos e que vamos cantar a respeito de quem Deus é e a respeito de quem nós somos nele. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Oh, going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Oh, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance, 'cause Jireh, you are enough. I don't wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see so clear what it's all about. So stay by my side when the sun goes down. You'll never be closer than you are right now. Jireh, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. He is enough, so we can be content in every circumstance, even in the storm, 'cause Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. He is. Declare e acredite em quem você é em Deus. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what He's spoken. I'm already loved. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. That is enough. We already loved. We already chosen. We know who we are. We know what He's spoken. And that is enough. That is enough. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He care for you? It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more than you ask, think, or imagine. According to His powers, it's more than enough. It's more t
more than you ask, think or imagine, according to his powers, not your behavior, not based on your outcome, but based on his powers, based on who he is. And you can be content in every circumstance, 'cause he loves you, he calls you, he is with you. Jayam, he is enough. Hoje a mensagem é basicamente sobre respeitar os processos, sobre voltar para o secreto de Deus. Mas antes, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, que vocês curtissem o vídeo, que aí o YouTube manda para mais pessoas, e também que você orasse a Deus e falasse para ele te mostrar alguma pessoa que precisa escutar essa mensagem. Eu queria pedir que você fosse um canal de bênção para outra pessoa, uma boca de Deus na vida de alguém. E é isso, vamos pro vídeo. Em Mateus 13, Jesus conta uma parábola sobre um lavrador. Ele fala que esse lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava as sementes, algumas delas caíram à beira do caminho, e essas sementes foram comidas pelas aves. Outras sementes caíram em solo rochoso, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, porque elas não tinham raízes profundas. E teve outras sementes que caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos daquela semente. E teve outras que caíram em solo fértil, e essa semente produziu uma colheita 30, 70 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Depois que Jesus contou essa parábola, os discípulos perguntaram para ele por que ele falava em parábolas, porque não dava de entender. E Jesus explicou para eles o significado dessa parábola. As sementes representam a palavra de Deus. E Jesus fala que aquelas sementes que caíram à beira do caminho representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. Então o maligno vem e tira aquela semente do coração delas, impedindo que elas sejam salvas. A semente que caiu em solo rochoso e germinou rápido representa aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria e até desenvolvem algumas obras, mas por elas não terem raízes profundas em Deus, logo elas saem da presença de Deus, logo elas se afastam, logo elas voltam para a velha prática. Isso é basicamente pessoas que não aprenderam a depender dele e amar a ele. Que assim que enfrenta algum problema, alguma luta, seja exterior ou interior, deixam Jesus. Sementes que caíram entre os espinhos representam as pessoas que ouvem a mensagem, mas que essa mensagem é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que elas são incapazes de produzir frutos. E aquelas sementes que caíram em solo fértil representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus e colocam aquilo ali em prática. São pessoas que não apenas escutam Jesus bater na porta, mas que abre a porta e semeia com Jesus, que abre a porta e permite que Jesus faça morada na sua casa. São pessoas que, por serem enraizadas em Deus, por ter comunhão com Ele, por verdadeiramente se entregar a Ele, geram frutos. Há um tempo atrás, Deus me chamou a atenção para essa parte da Bíblia de gerar frutos. Ele me chamou a atenção para não tem fruto sem antes ter semente, que é basicamente o que está falando aqui. Então, quando Deus me guiou para esse texto, eu fiquei tá bom, Deus, mas o que faz aquela semente germinar? O que foi necessário para que ela desse colheita, para que ela desse frutos? Então, eu fui pesquisar sobre como funciona o processo da germinação
de uma semente. Na própria parábola, a gente percebe que para essa semente germinar, ela precisa estar no ambiente certo. São fatores ambientais que fazem com que ela germine. Então, logo, trazendo para a nossa vida, não tem como a gente esperar que a gente germine, que a gente tenha vida com Deus, que a gente dê frutos, querendo continuar nos mesmos ambientes. A semente precisa de vários fatores, porém o mais importante é a água. Essa semente precisa receber água suficiente, não só para dar início ao processo de germinação, mas também para ela ir até o final e futuramente dar frutos. A água aqui, trazendo para a nossa vida, representa o Espírito Santo de Deus. É Ele quem trabalha em nós. É Ele que faz com que a gente gere frutos. Outro fator que a semente precisa é o oxigênio. Aqui o oxigênio representa a nossa fé, a nossa dependência nele, uma fé viva. Essa fé faz com que a gente tenha fôlego para continuar a caminhada. E o terceiro fator que a gente vai focar hoje é a temperatura, que trazendo para nossa vida representa as dificuldades que a gente enfrenta, tanto exteriores quanto interiores. Esses três fatores, Espírito Santo, fé e as tempestades que a gente enfrenta, são extremamente importantes para que a gente dê frutos. Quando a semente está nesse ambiente onde ela pode germinar, quando ela está recebendo o suficiente de tudo aquilo que ela precisa, ela começa um processo de transformação. Primeiro, ela é uma jovem planta que está ali, está crescido, só que ainda não está dando frutos. Depois de adulta é que ela vai dar frutos. Eu pesquisei no Google o que era o fruto, qual que era a função do fruto. E o Google falou que a função dos frutos é proteger as sementes que foram plantadas e facilitar a dispersão de novas sementes, atraindo pessoas e animais para fazer isso. Trazendo para a nossa vida, é basicamente os nossos frutos guardam as sementes que foram plantadas no nosso coração. A nossa constância em Deus, a meditação na palavra dele, guarda cada palavrinha que já foi liberada para a nossa vida. Só que também esses frutos atraem pessoas a Jesus. E ele usa esses frutos para que novas sementes sejam plantadas no coração de outras pessoas, para que essas pessoas futuramente também venham a dar frutos. Você percebe como Deus é tão lindo? Como o foco dele nos frutos é só atrair mais pessoas para ter comunhão com ele. Não é sobre o fruto em si, é sobre o processo até chegar no fruto. É sobre eu preciso permanecer em Jesus para dar frutos, então eu vou permanecer no secreto com ele. É só uma armadilha de Deus para ter mais da gente e para que a gente tenha mais dele em nós. Ok, depois dessa informação, a gente vai entrar no processo da germinação. Primeira coisa que a gente precisa saber. Nesse processo de germinação, o executor, o agricultor, está completamente imerso no processo. Ele está analisando cada coisinha individualmente. Ele observa cada semente, ele investe em cada semente, ele conhece cada semente. E assim é Deus conosco. Segunda coisa, para a germinação acontecer, a temperatura e a quantidade de água tem que ser semelhantes. Como eu já falei para vocês, a água é necessário no processo inteiro. A temperatura afeta o quão rápido aquela planta vai germinar. E cada semente tem o seu limite de temperatura. E o agricultor sabe exatamente disso. Ele sabe exatamente qual que ele pode colocar mais quente, qual que precisa de um ambiente mais frio. E ele vai trabalhando nisso.
Porém, a quantidade de água sempre tem que estar em comunhão, digamos assim, com a temperatura. Com isso, a gente pega aqui. Vai ter dificuldades. Você estando ou não com Jesus, você vai passar por lutas. Você vai passar por momentos onde você quer fugir, onde tá vindo ataque atrás de ataque, onde a tua alma tá pedindo por socorro. E nesses momentos, você precisa estar assim, ó, com o Espírito Santo. Você precisa entrar num lugar do secreto e total dependência do Espírito Santo. O texto diz que quando a temperatura não está adequada com a quantidade de água, aquela semente cresce mais rápido para ela se esfriar. E isso não é bom, porque por ela não ter se enraizado, por ela não ter água o suficiente, ela é uma planta instável. Qualquer tempestade, qualquer chuva que vem, ela quebra. E ela não tem as proteínas que ela precisa para permanecer forte. Essa planta até cresce, porém ela cresce de uma forma que ela não deveria crescer. Ela força o seu crescimento. Quantas vezes a gente, pelo processo ser dolorido, a gente pula etapas. A gente se coloca em lugares que a gente ainda não está pronto para estar. Ao invés de se submeter ao agricultor e deixar ele te posicionar no lugar certo, na hora certa. Trazendo para nossa vida, tem alguns fatores que podem estimular forçar o nosso crescimento. Talvez seja porque a gente se compara demais com outras sementes. A gente olha para a vida de outras pessoas e vê que elas já estão dando resultados e a gente se cobra. Não, eu tenho que dar resultado agora. Ao invés de entender que cada um tem o seu processo. Outro fator pode ser o orgulho. De não, eu sei fazer, eu dou conta, eu consigo, eu já sou treinada para isso, eu vou lá e eu vou fazer acontecer. Ao invés de entender que não é você que vai fazer, mas sim o agricultor, através de você e com você. Outro fator pode ser a impaciência, o não saber esperar. E não, cara, eu tenho que crescer pra ontem, Jesus, o Senhor não tá entendendo. Vamos, meu filho. Porém, no secreto, você entende que o tempo de Deus é perfeito. E você vence essa tentação de pular etapas, porque você entende que ser uma planta que não respeitou o processo é pior do que ser uma semente que não germinou. Mas se essa semente está respeitando o processo, está recebendo água o suficiente, temperatura no limite, a casca dessa semente se rompe e dá entrada ao oxigênio, dá entrada para a fé, dá entrada para uma total dependência de Deus, dá entrada para cara, eu sei que eu tô passando luta e eu sei que eu não consigo isso daqui sozinho. Então eu vou viver pela fé. Eu vou acreditar mesmo que tudo fale que não vai dar certo. Eu vou depender de Deus, mesmo que seja difícil. E quando as células do embrião, que fica no interior da semente, que é a palavra de Deus, recebem o oxigênio, que é a fé e a dependência, a água, que é o Espírito Santo, e a temperatura, que são as circunstâncias contrárias, começam a se desenvolver, elas dão origem à radícula, que nada mais é que a futura raiz daquela planta. Só depois da gente absorver a palavra de Deus, ser cheios do Espírito Santo, suportar as circunstâncias contrárias com fé e dependência, é que a gente começa a ser enraizados em Deus, que significa ter uma vida com Ele, ter uma vida que queima por Ele, uma vida que reflete um coração que ama a Deus. Efésios 3:17 fala: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. O que faz a gente permanecer em Cristo é o amor dele por nós e o nosso amor por ele. O que faz a gente confiar nele
é confiar no amor dele por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus. Porém, nesse processo todo, tem sementes que entram no estado de dormência. Tem sementes que entram no mecanismo de defesa. Essa semente é uma semente controladora. Ela que determina o tanto que ela absorve daquilo que o agricultor está oferecendo. Essa semente é uma semente que não gosta de sair da sua zona de conforto. Isso assusta ela, então ela se defende. Trazendo para a nossa vida. Quantas vezes Jesus está batendo na nossa porta, mas por a gente ter vários traumas que fazem com que a gente esteja sempre nessa defensiva, a gente não abre a porta para ele entrar. Talvez você já confiou demais nas pessoas erradas e elas já te machucaram demais. Então você tem dificuldade de confiar e depender de novo, até mesmo de Deus. Você tem dificuldade de se deixar ser cuidada por alguém. Até mesmo ser cuidada por Deus. As pessoas, a vida já te machucou demais, então você criou essa casca dura de nada me abala. Eu não dependo mais de ninguém, eu não confio mais em ninguém, é eu por mim. Eu não vou depender de ninguém. Isso é até um certo orgulho. Você está acostumada a fazer tudo na força do teu braço. É tudo do teu jeito, você faz acontecer. E o pensamento de depender de Deus, de abrir mão do controle e deixar Ele curar as tuas feridas, de deixar Ele cuidar de você, te assusta. Porque você não está acostumada com isso. Mas o agricultor não desiste dessa semente. Ele não vira assim, você é muito dura, você é difícil demais, você está dormindo, então eu só vou te descartar e vou trazer outra semente que vai me dar frutos. Não. Ele investe nessa semente. Ele procura qual é a causa daquela semente estar dormente. O que causou ela ser tão defensiva. Ele investe nela e ele procura um tratamento para ela. E ele entra nesse processo de quebrar aquela casca dura com ela. Trazendo para a nossa vida, o agricultor continua batendo na porta. O agricultor continua falando, ei, eu quero te curar. Eu quero entrar na tua casa e fazer morada, mesmo você sendo tão difícil. Ele manda alguém que nos trata com amor. Ele manda circunstâncias que quebram o nosso orgulho. Ele tira o controle da nossa mão esperando que a gente abra a porta da nossa casa e fala, tá bom, o agricultor é o Senhor. Pode sondar o meu coração, pode tratar todas essas feridas que têm atrasado o meu processo. E sim, esse processo de cura dói demais, porém dói muito, para não doer nunca mais. O agricultor não desiste, porém, o tempo de dormência quem determina é a semente. Jesus nunca vai desistir de você, mas é você que escolhe abrir a porta. Talvez você seja uma semente que nunca abriu a porta para Jesus. Que Jesus bate na sua porta faz tempo, mas você nunca teve a coragem de abrir a porta para ele. Ou talvez você seja uma semente que até já abriu, mas fala assim, Jesus, entra só na sala, fica só na cozinha. A sujeira que tá ali escondida, não mexe nela não, deixa ela quietinha. Enquanto Jesus está tipo, eu quero te curar por completo. Eu quero fazer a obra por completo. Eu quero te libertar dessa escravidão da comparação, da escravidão dos teus traumas, de tudo aquilo que te aprisiona e faz com que você não me conheça, não se conheça e não viva o propósito que eu desenhei para você. Até quando você vai ficar pulando etapas e vivendo coisas que você não está preparada para viver? Até quando você vai fingir que tá tudo bem enquanto todas essas feridas estão te corroendo e te destruindo por dentro? Até quando você vai ficar lutando contra mim, não vai deixar eu te colocar no meu colo e cuidar de você? Decida hoje, mesmo com medo, mesmo com os teus erros, abrir a porta para Jesus entrar. E entrar por completo. Não fica limitando ele, falando para ele onde ele pode trabalhar. Deixa ele fazer uma obra completa em você. Deixa ele te salvar.
E sim, a salvação mais importante é a salvação eterna. Mas eu não tô falando somente disso. Eu tô falando, deixa ele te salvar dos teus traumas. Deixa ele te salvar de todas essas feridas que você tem carregado até aqui. Deixa ele tirar toda essa bagagem pesada das tuas costas. Deixa ele cuidar de você. Deus me entregou uma canção. É uma canção que eu já cantei aqui em outro vídeo. Porém, ele foi mudando um pouco a letra e trazendo para esse nosso contexto. E eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. Que através dessa música você falasse para o seu pai: ok, Deus, eu não vou mais lutar contra o Senhor. Eu vou me submeter, eu vou abrir a porta, eu vou deixar que o Senhor cuide de mim, que o Senhor me salve, que o Senhor me liberte e que o Senhor me cure. Que através dessa canção você reconheça diante de Deus: eu sei que vai doer, eu sei que vai ser difícil, mas eu tô cansada de querer controlar tudo. Eu tô cansada de não ter uma vida contigo. Então, faça o que o Senhor quiser. Quebrante o teu coração diante de Deus através dessa música. Ficar só com a semente frutífica é muito mais fácil do que insistir na semente dormente e querer tratar. Fala pro teu pai: mas sei que é necessário. Quebre o que é pra ser quebrado. Tem muita coisa errada aqui pra reparar. O processo vai ser demorado e difícil, eu sei. Mas o tratamento vai gerar comunhão contigo outra vez. Faça o que for necessário. Cure o que é pra ser curado. Faça o que eu não sei. Minha semente foi danificada por todos os traumas, ela foi sufocada e ela já não mais recebe a água. Tem dificuldade de ser cuidada, já não resiste confiança não. Tá cheia de defesa, sem germinação. Começa urgente o tratamento em mim. E as minhas portas estão todas fechadas. A dormência impede que elas abram. E isso facilita para o inimigo roubar minha essência, germinação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego o controle de tudo, pois sei que é certo. Teu Espírito Santo está por perto. Pede para Ele. Começa a obra em mim. Trata tudo, pode quebrantar. És um agricultor experiente em salvar. E a minha dormência, somente o Senhor é quem sabe tratar. Começa a obra em mim. Trata tudo, pode quebrantar. És agricultor experiente em salvar. E a minha dormência, somente o Senhor quem sabe tratar. Ei, tu és templo, é casa, morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vai negligenciando, não se rende para a cura. E essa ausência de decisão faz com que tua vida seja em vão. Se você está assim, reconheça. Com a ausência de sua presença eu me acomodei. Fui deixando de me entregar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível passar pelo caminho, Jesus, de uma vez. Que eu pratique a tua palavra e que pela fé eu seja enraizada nas profundezas do teu amor e verei a face do meu Salvador. Jesus, por favor, me tira da escuridão, para que a luz retorne pro meu coração, para eu discernir o que vem do escuro. Que a alegria e a esperança
esperança da minha alma, com a dependência sejam restauradas, e que a oração reforce a segurança, assim o ladrão não roubar minha confiança. Te dou o comando de tudo então, minha salvação já está em tuas mãos, foi na cruz do Calvário minha redenção. Fala pra ele, começa a obra em mim, trata tudo, pode quebrantar. É meu agricultor e está aqui pra me salvar. E a minha dormência somente o Senhor é quem sabe tratar. Começa a obra em mim, quebranta tudo, pode reformar. A minha porta eu decido hoje abrir pra tu entrar. Fica à vontade, Jesus, afinal a casa é tua. Você é casa do Senhor, semente amada de Deus. Se submeta, dependa e dê frutos.